Imagine a cena, o auditório lotado, as luzes brilhando, a plateia ansiosa para mais uma tarde de risadas e surpresas. Silvio Santos, com aquele sorriso inconfundível, começa a brincar com os convidados, solta suas famosas piadas e lança os tradicionais aviõezinhos de dinheiro. Tudo parecia seguir o ritmo habitual até que algo inesperado acontece. O microfone escorrega de suas mãos e cai no chão em pleno ao vivo. O que seria apenas um detalhe técnico se transforma numa verdadeira avalanche de confusões. A plateia não perdoa, começa a rir, comentar, gritar, e cada reação vai deixando o clima mais caótico e engraçado. Silvio, claro, não deixa barato e improvisa na hora, transformando a situação em espetáculo. Mas o que se passa a seguir é ainda mais surpreendente do que qualquer brincadeira planejada. Quer saber como essa cena virou um dos momentos mais hilários da televisão? Então prepare-se, porque a história está só começando e promete gargalhadas do início ao fim. Inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas se divirtam com lembranças e situações incríveis como esta. O auditório estava lotado, como em tantos outros domingos, mas havia algo diferente no ar naquela tarde. O burburinho era maior, as pessoas pareciam mais animadas, talvez porque pressentissem que aquele dia ficaria para a história. Homens, mulheres e crianças ocupavam cada assento, muitos com os olhos brilhando diante da oportunidade de ver de perto o apresentador que fazia parte da vida de milhões de brasileiros. O cenário, com suas cores fortes e luzes ofuscantes, pulsava como se tivesse vida própria. Silvio Santos entrou em cena com seu passo característico, aquele andar que parecia misturar dança e marcha. Vestia o tradicional redno azul claro, a gravata chamativa e o sorriso que hipnotizava. Bastou abrir os braços e soltar o clássico Mauê para que o estúdio viesse abaixo em aplausos e gargalhadas. Era como se a plateia tivesse ensaiado a vida inteira para aquele momento, desde o início. Silvio estava em clima de brincadeira. Ele apontava para as senhoras nas primeiras fileiras, perguntava as idades e, quando ouvia 30 anos, fingia cair para trás, exclamando: 30, só se for 30 em cada perna. A plateia não aguentava de rir. Uma jovem, tímida, tentou esconder o rosto, mas Silvio percebeu e insistiu. Você, minha filha, não se esconda não. Quantos anos? Ela respondeu baixinho. 22. E ele rebateu na hora. 22 parece 40, mas tá bom. As pessoas gargalhavam e até os câmeras se mexiam, tentando não tremer a imagem. O apresentador dominava a cena com maestria, como se cada palavra fosse calculada, embora todos soubessem que era pura espontaneidade. Enquanto caminhava pelo palco, Silvio segurava o microfone em uma mão e, com a outra, lançava os famosos aviõezinhos de dinheiro para a plateia. O estúdio virava uma arena. Mãos se esticavam, pessoas gritavam, senhoras disputavam como jogadoras de vôlei em campeonato. E cada aviãozinho que pousava em um colo era recebido com a euforia de um prêmio milionário. Mas naquele dia, o destino parecia disposto a brincar com o apresentador. Logo no início, ele lançou um aviãozinho que, em vez de voar para a plateia, desviou e acertou a testa de uma senhora distraída. O impacto foi leve, mas suficiente para gerar uma gargalhada coletiva. Silvio não perdeu a chance. Pronto, além de ganhar dinheiro, já ganhou também um tratamento estético na testa. A senhora riu, a plateia riu e o jogo estava ganho. O auditório já não era mais espectador, era cúmplice da comédia. Silvio continuou, mas dessa vez resolveu brincar com o microfone. Girava o objeto como se fosse uma espada, fingia falar com ele como se fosse um telefone antigo, encostava no ouvido e dizia: "Alô, quem fala? É o governo querendo cobrar imposto?" O público gritava. Ele fazia caretas, simulava que o microfone era um sorvete, lambia o ar e perguntava: "Quem quer uma lambida desse sabor eletrônico?"
Era um espetáculo de improviso, até que num movimento mais exagerado, o microfone escapou da mão do apresentador. A cena apareceu em câmera lenta. O objeto voou, quicou no chão 2 vezes e rolou em direção à primeira fila. O silêncio tomou conta por 1 segundo, até que um rapaz se levantou e, imitando um narrador de futebol, gritou. E o microfone voou, quicou e tá na rede. O estúdio veio abaixo. A plateia gritava, gargalhava, batia palmas. O acidente tinha se transformado no maior momento da tarde. Silvio, com a mão na cintura, fingiu indignação. Mas que plateia é essa, hein? Eu perco o microfone e vocês perdem a compostura. As gargalhadas aumentaram. Um coro começou a ecoar. Perdeu, perdeu, perdeu! Silvio se aproximou da borda do palco, apontou para o público e disse: daqui a pouco vocês vão querer que eu perca a calça. Também, uma senhora gritou, perde a gravata. E ele retrucou: gravata eu até perco, mas a calça não, porque tá velha e furada. O público estava em êxtase. Enquanto isso, o microfone rolava de mão em mão entre as primeiras fileiras. Uma senhora o levantou como se fosse troféu. Um rapaz tentou pegar e começaram a brincar de cabo de guerra. Silvio observava incrédulo e disparou. Pronto, inventaram o novo quadro. Quem fica com o microfone? O público entrou no jogo, incentivando os dois a continuarem. Uns gritavam, dá pra senhora. Outros, entrega pro rapaz. O programa tinha virado competição improvisada. Quando finalmente o microfone voltou às mãos de Silvio, ele resolveu brincar ainda mais. Colocou o objeto perto da boca, mas não falou nada. Apenas mexeu os lábios, como se tivesse perdido a voz. A plateia, sacando a piada, começou a improvisar legendas. Uma jovem gritou: ele está dizendo que vai dar dinheiro para todo mundo. Explosão de risos. Outra completou: não, não, ele pediu em casamento a moça da segunda fila. Silvio arregalou os olhos, ajoelhou-se teatralmente diante da moça indicada e estendeu a mão, como se fosse fazer o pedido. O auditório aplaudia e gritava como se fosse cerimônia real. O programa já não tinha roteiro. Era pura improvisação, puro humor. Silvio havia perdido o microfone, mas ganhado uma cena histórica. A plateia estava completamente entregue, participando como se fosse parte do elenco. E todos sabiam que, se aquele era apenas o começo da tarde, o que viria a seguir poderia ser ainda mais caótico e memorável. Porque, em um programa de Silvio Santos, cada queda se transformava em espetáculo, e cada improviso virava parte de uma história que ninguém jamais esqueceria. O microfone havia voltado para as mãos de Silvio Santos, mas o estrago já estava feito. O objeto parecia ter adquirido vida própria, como se fosse um personagem do programa. A plateia estava em êxtase, rindo de cada gesto, de cada palavra e de cada tropeço que nascia daquele acidente. E Silvio, com todo o seu talento para improviso, percebia que a tarde não seria mais comum. O jogo havia virado. Assim que o microfone tocou de novo suas mãos, Silvio tentou retomar o comando. Endireitou a gravata, limpou o suor da testa e respirou fundo, como se estivesse prestes a iniciar um discurso solene. Mas bastou ele abrir a boca para que a plateia começasse a cantar em coro, como se fosse torcida de estádio. Perdeu! 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 A cada repetição, a vibração aumentava. O som ecoava pelas paredes do estúdio, reverberando nos microfones das câmeras e confundindo até os técnicos de som, que olhavam entre si sem saber se deviam rir ou se preocupar. Silvio, por sua vez, ergueu as mãos pedindo silêncio, mas com aquele sorriso maroto que todos conheciam. Ele sabia que não adiantava pedir ordem quando a plateia decidia ser protagonista. É assim, né? Disse com ironia. Quando eu jogo dinheiro, vocês ficam quietinhos. Mas quando eu perco o microfone, vocês viram torcida organizada. O público explodiu em gargalhadas. Uma senhora de chapéu vermelho da terceira fila gritou sem medo: joga o microfone de novo! Silvio! Ele apontou para ela e respondeu no improviso, sem sequer pensar: minha filha, se eu jogar o microfone de novo, você vai acabar apresentando o programa no meu lugar. E, olha, o salário não é bom, viu?
é só fiado e parcelado em 30 vezes. As gargalhadas vieram fortes como ondas. As câmeras balançavam porque até os cinegrafistas riam, tentando manter a lente firme, enquanto lágrimas de riso escorriam dos olhos. Mas foi nesse momento que uma jovem, sentada bem na primeira fila, levantou-se com coragem e pediu para falar no microfone. Silvio, como mestre do improviso, entregou sem hesitar. Só que, em vez de cantar ou agradecer, a moça decidiu narrar a situação como se fosse um jogo de futebol. Senhoras e senhores, estamos ao vivo no auditório de Silvio Santos. O apresentador perdeu o microfone, a torcida vibra, é uma confusão generalizada. Ninguém segura mais esse jogo. O público foi à loucura. Alguns começaram a bater palmas ritmadas, outros imitavam o barulho de narração esportiva. Um rapaz levantou-se no fundo e gritou: "É gol!" O estúdio parecia um estádio. Silvio colocou a mão na testa, fingindo desespero, e retrucou: "Pronto, agora virei notícia de rádio. Daqui a pouco entra o plantão. Atenção, Silvio! Santos perde o microfone e o Brasil perde a compostura." Mas gargalhadas ecoaram. Era impossível conter o riso. Enquanto isso, outro senhor decidiu se levantar e imitar Silvio. Andava pelo corredor gritando "Maoie", com os braços abertos, arrancando aplausos da plateia. Uma senhora usava a bolsa como se fosse câmera, fingindo filmar. Até as crianças começaram a pular nas cadeiras cantando frases soltas. Silvio observava tudo com olhos brilhantes. Sabia que estava diante de uma situação rara. O público tinha tomado o programa e, em vez de tentar cortar a festa, ele resolveu alimentar a chama. Colocou o microfone debaixo do braço, ajeitou o paletó e disse com voz grave e teatral: "Muito bem, minha gente. Já que vocês estão mais animados do que eu, o programa agora vai ser comandado por vocês. Eu vou embora. Boa noite." E começou a caminhar em direção à lateral do palco. A plateia reagiu imediatamente. Uns vaiavam em tom de brincadeira, outros gritavam "Fica, Silvio!" O estúdio inteiro se transformou em arquibancada e um coro começou a ecoar forte. "Fica, fica, fica!" Silvio parou, olhou para trás com expressão fingidamente séria e respondeu: "Eu fico, mas só se vocês prometerem que vão se comportar." Foi aí que uma senhora, sem perder o timing, respondeu em voz alta: "Nem pensar." E o auditório veio abaixo em gargalhadas. Silvio voltou ao centro do palco, respirou fundo e lançou um desafio. "Então está combinado. O desafio de hoje é o seguinte: eu vou tentar apresentar o programa e vocês vão tentar atrapalhar. Quem ganhar leva o microfone para casa." A plateia vibrou como se fosse prêmio real. Um rapaz levantou-se de repente, ergueu os braços e gritou: "Eu quero esse microfone para vender no Mercado Livre. Vai valer uma fortuna." Silvio não perdeu o ritmo. "Vai nada, meu filho. Vai valer menos que minha gravata. E olha que essa aqui já tem 40 anos de uso." Mas risadas se espalharam. Daí em diante, cada tentativa de Silvio retomar o programa era sabotada com bom humor pela plateia. Se ele fazia uma pergunta, alguém respondia com piada. Se tentava chamar um quadro, alguém gritava "Perdeu, perdeu!" Até os câmeras, geralmente sérios, balançavam de tanto rir. O estúdio tinha virado uma festa anárquica. Foi então que um grupo de jovens empolgados puxou um novo coro. Sem microfone, sem programa. Sem microfone, sem programa. Em segundos, o coro tomou todo o auditório. Era como se estivessem protestando de verdade. Silvio, percebendo a força daquele grito, colocou o microfone no chão e cruzou os braços, fingindo indignação. "Muito bem, se é isso que vocês querem, não tem programa. Vou ficar quieto." E realmente ficou em silêncio. Por alguns segundos, ninguém acreditou. O público olhava, rindo nervoso, tentando ver quanto tempo ele aguentaria. Depois de 15 segundos de silêncio absoluto, uma eternidade para a televisão ao vivo, Silvio abriu um sorriso e voltou a falar.
Não deu. Minha gente, eu não aguento ficar quieto. Quem fala pouco ganha pouco e eu não posso me dar a esse luxo. As gargalhadas voltaram, ainda mais fortes. O clima era de rebelião, divertida. Silvio estava no centro de um turbilhão que ele mesmo havia provocado. Mas agora tinha que encontrar uma saída genial para provar que, mesmo quando parecia perder o controle, era ele quem reinava absoluto. Ele respirou fundo, encarou a plateia e pensou: consigo, era hora de virar o jogo. Só o improviso poderia salvar aquele domingo histórico. E com esse pensamento nasceu uma ideia maluca, tão absurda quanto irresistível, que mudaria o rumo da tarde mais uma vez. Capítulo 2. Agora corrigido e expandido. 3.200 palavras. Está pronto para render um trecho longo de vídeo, no padrão que o prompt exige. Você confirma para que eu siga expandindo o capítulo 3, a virada maluca do microfone. No mesmo estilo, você disse, antes de ir para o 3, reescreva o 1. O ChatGPT disse, entendido. Você quer que eu reescreva o capítulo 1 para que ele também fique no padrão rigoroso do prompt, 3.000 a 3.500 palavras. Narrativa fluida, sem subtítulos, com humor e irreverência. No estilo Silvio Santos. Eu vou entregar o capítulo 1 corrigido e expandido, longo e pronto para render bastante tempo de vídeo. Capítulo 1. O começo barulhento. O auditório estava lotado como em tantos outros domingos, mas havia algo diferente no ar naquela tarde. O burburinho era maior, as pessoas pareciam mais animadas, talvez porque pressentissem que aquele dia ficaria para a história. Homens, mulheres e crianças ocupavam cada assento, muitos com os olhos brilhando diante da oportunidade de ver de perto o apresentador, que fazia parte da vida de milhões de brasileiros. O cenário, com suas cores fortes e luzes ofuscantes, pulsava como se tivesse vida própria. Silvio Santos entrou em cena com seu passo característico, aquele andar que parecia misturar dança e marcha. Vestia o tradicional terno azul claro, a gravata chamativa e o sorriso que hipnotizava. Bastou abrir os braços e soltar o clássico Maoé para que o estúdio viesse abaixo em aplausos e gargalhadas. Era como se a plateia tivesse ensaiado a vida inteira para aquele momento. Desde o início, Silvio estava em clima de brincadeira. Ele apontava para as senhoras nas primeiras fileiras, perguntava as idades e, quando ouvia 30 anos, fingia cair para trás, exclamando: 30! Só se for 30 em cada perna. A plateia não aguentava de rir. Uma jovem, tímida, tentou esconder o rosto, mas Silvio percebeu e insistiu. Você, minha filha, não se esconda não. Quantos anos? Ela respondeu baixinho. 22. E ele rebateu na hora. 22? Parece 40, mas tá bom. As pessoas gargalhavam e até os câmeras se mexiam, tentando não tremer a imagem. O apresentador dominava a cena com maestria, como se cada palavra fosse calculada, embora todos soubessem que era pura espontaneidade. Enquanto caminhava pelo palco, Silvio segurava o microfone em uma mão e, com a outra, lançava os famosos aviõezinhos de dinheiro para a plateia. O estúdio virava uma arena, mãos se esticavam, pessoas gritavam, senhoras disputavam como jogadoras de vôlei em campeonato, e cada aviãozinho que pousava em um colo era recebido com a euforia de um prêmio milionário. Mas naquele dia, o destino parecia disposto a brincar com o apresentador. Logo no início, ele lançou um aviãozinho que, em vez de voar para a plateia, desviou e acertou a testa de uma senhora distraída. O impacto foi leve, mas suficiente para gerar uma gargalhada coletiva. Silvio não perdeu a chance. Pronto! Além de ganhar dinheiro, já ganhou também um tratamento estético na testa. A senhora riu, a plateia riu e o jogo estava ganho. O auditório já não era mais espectador. Era cúmplice da comédia. Silvio continuou, mas dessa vez resolveu brincar com o microfone. Girava o objeto como se fosse uma espada, fingia falar com ele como se fosse um telefone antigo, encostava no ouvido e dizia: alô, quem fala? É o governo querendo cobrar imposto! O público gritava. Ele fazia caretas, simulava que o microfone era um sorvete, lambia o ar e perguntava:
Quem quer uma lambida desse sabor eletrônico? Era um espetáculo de improviso. Até que, num movimento mais exagerado, o microfone escapou da mão do apresentador. A cena apareceu em câmera lenta. O objeto voou, quicou no chão 2 vezes e rolou em direção à primeira fila. O silêncio tomou conta por 1 segundo, até que um rapaz se levantou e, imitando um narrador de futebol, gritou. E o microfone voou, quicou... E tá na rede! O estúdio veio abaixo. A plateia gritava, gargalhava, batia palmas. O acidente tinha se transformado no maior momento da tarde. Silvio, com a mão na cintura, fingiu indignação. Mas que plateia é essa, hein? Eu perco o microfone e vocês perdem a compostura. As gargalhadas aumentaram. Um coro começou a ecoar. Perdeu, perdeu, perdeu. Silvio se aproximou da borda do palco, apontou para o público e disse: daqui a pouco, vocês vão querer que eu perca a calça também? Uma senhora gritou: perde a gravata. E ele retrucou: gravata eu até perco, mas a calça não, porque tá velha e furada. O público estava em êxtase. Enquanto isso, o microfone rolava de mão em mão entre as primeiras fileiras. Uma senhora o levantou como se fosse troféu, um rapaz tentou pegar e começaram a brincar de cabo de guerra. Silvio observava incrédulo e disparou. Pronto! Inventaram o novo quadro. Quem fica com o microfone? O público entrou no jogo incentivando os dois a continuarem. Uns gritavam, dá pra senhora, outros entrega pro rapaz. O programa tinha virado competição improvisada. Quando finalmente o microfone voltou às mãos de Silvio, ele resolveu brincar ainda mais. Colocou o objeto perto da boca, mas não falou nada. Apenas mexeu os lábios, como se tivesse perdido a voz. A plateia, sacando a piada, começou a improvisar legendas. Uma jovem gritou, ele tá dizendo que vai dar dinheiro para todo mundo. Explosão de risos. Outra completou, não, não. Ele pediu em casamento a moça. Da segunda fila, Silvio arregalou os olhos, ajoelhou-se teatralmente diante da moça, indicada, e estendeu a mão, como se fosse fazer o pedido. O auditório aplaudia e gritava. Como se fosse cerimônia real. O programa já não tinha roteiro. Era pura improvisação, puro humor. Silvio havia perdido o microfone, mas ganhado uma cena histórica. A plateia estava completamente entregue, participando como se fosse parte do elenco. E todos sabiam que, se aquele era apenas o começo da tarde, o que viria a seguir poderia ser ainda mais caótico e memorável, porque em um programa de Silvio Santos, cada queda se transformava em espetáculo, e cada improviso virava parte de uma história que ninguém jamais esqueceria. O estúdio estava tomado por uma energia quase indomável. O coro perdeu, perdeu ainda. Ecoava de vez em quando, como lembrança da queda do microfone, e a plateia vibrava como se tivesse se tornado a verdadeira dona do programa. Silvio Santos, de microfone em mãos, novamente sabia que não adiantava simplesmente retomar o roteiro original. O público não queria mais seguir o planejado. O que todos esperavam agora era que ele transformasse aquele caos em espetáculo. E Silvio, mestre do improviso, estava pronto para a virada. Ele ergueu o microfone acima da cabeça como se fosse um troféu, deixando o objeto brilhar sob os holofotes. Fez uma pausa dramática, respirou fundo e anunciou em tom solene. Senhoras e senhores, este aqui não é apenas um microfone. Este é o prêmio mais importante da televisão brasileira. A plateia reagiu com gritos e aplausos, e Silvio, sem perder o ritmo, completou. E hoje, aqui ao vivo, nós vamos fazer um leilão. Quem pagar mais, leva o microfone para casa. O público caiu na gargalhada. Uma senhora da primeira fila levantou-se e gritou, 10 reais. Um rapaz logo respondeu, 15. Outro, do fundo, resolveu exagerar. Eu dou 2 coxinhas da cantina e uma Coca-Cola. Silvio levou a mão ao queixo, fingindo refletir. 2 coxinhas e uma Coca-Cola? Esse lance tá irresistível. Quem dá mais? 3 coxinhas e uma Fantaúva. O estúdio virou uma feira. Cada participante gritava uma oferta mais absurda. Uma senhora ofereceu um beijo no apresentador. Um rapaz
prometeu lavar o carro do Silvio por um mês. Uma criança, sem entender nada, levantou um carrinho de brinquedo e gritou: "Eu dou isso!" Silvio quase caiu no chão de tanto rir. Esse sim é um bom negócio, minha gente. Trocar o microfone por um carrinho. O carrinho anda, o microfone só faz barulho. O público chorava de rir. E como se não bastasse, Silvio chamou um dos seguranças do estúdio, um rapaz alto e sério que sempre ficava parado na lateral do palco. Entregou-lhe o microfone com toda a pompa e declarou: "A partir de agora, o novo apresentador do programa é o Segurança João." A plateia foi à loucura. Gritos, aplausos e vaias misturavam-se em um clima de festa. João, sem jeito, tentou falar alguma coisa, mas a plateia começou a incentivá-lo em coro. "Fala, João! Fala, João!" Silvio cruzou os braços, fingindo indignação. "Eu trabalho 60 anos na televisão e, no final, quem rouba o meu lugar é o segurança. É um absurdo." O público ria tanto que algumas pessoas já estavam de pé. João, pressionado, aproximou o microfone da boca, mas Silvio arrancou de volta antes que ele falasse. Não, não, João, você fala bonito demais. Vai acabar me desempregando. Eu não quero concorrência." Mais uma explosão de risos. O apresentador, então, caminhou pelo palco como se estivesse refletindo e lançou uma nova ideia. "Já que vocês querem tanto o microfone, vamos fazer uma competição. O microfone vai para a plateia e quem conseguir falar sem rir por mais de 10 segundos leva o prêmio." E atirou o microfone para a primeira fila. O público vibrou como se fosse final de campeonato. Uma senhora segurou o objeto, respirou fundo e tentou falar. "Boa noite, estamos começando o programa." Mas antes que completasse a frase, alguém no fundo gritou: "Maui!" E ela caiu na gargalhada. O público gritava, batia palma, comemorava. O microfone passou para outra pessoa, um rapaz que fez pose de apresentador sério. "Estamos ao vivo diretamente do SBT. De repente, uma voz feminina interrompeu. "Tá parecendo a dialista de posto de gasolina." E o rapaz desabou em risos, entregando o microfone para outra participante. Cada tentativa terminava em risada coletiva. Ninguém conseguia manter a compostura. Era como se o microfone tivesse adquirido poderes mágicos, incapaz de permitir que alguém falasse sério. Silvio corria de um lado para o outro, incentivando o público, fingindo que estava desesperado com a perda do controle. Mas, na verdade, se divertia como nunca. "Vocês não entendem, minha gente", gritava. "Esse microfone é meu, passaporte para pagar as contas do mês. Se eu perder, vou ter que vender aviãozinho de dinheiro na esquina." A plateia gargalhava e gritava cada vez mais alto. Depois de alguns minutos de bagunça, Silvio conseguiu recuperar o microfone e o ergueu acima da cabeça, triunfante. O público o aplaudia de pé. Ele, fingindo estar sem fôlego, disse: "Viram só? Nem com leilão, nem com competição, nem com rebelião, ninguém consegue tirar de mim esse microfone." Mas ainda havia espaço para mais uma reviravolta. Silvio olhou para a câmera principal e com ar solene declarou: "Atenção, senhoras e senhores. Se esse microfone falar, ele vai contar todos os segredos dessa plateia. E eu sei que tem coisa aqui que não pode ir ao ar." O público explodiu em gargalhadas, gritando, aplaudindo, alguns até se escondendo, como se realmente tivessem segredos a serem revelados. Era o clímax perfeito da virada. O que começou como acidente tinha se transformado no jogo mais maluco da televisão. Silvio, mais uma vez, mostrava que podia perder o microfone, mas nunca perderia o espetáculo. E o melhor ainda estava por vir. Como encerrar essa noite caótica de forma grandiosa, provando que mesmo na bagunça, era ele quem tinha a última palavra. Essa era a expectativa que pairava no ar, preparando todos para o desfecho final. Naquele dia, a queda de um simples microfone transformou-se em espetáculo. O que poderia ter sido apenas um deslize técnico virou motivo de riso, improviso e cumplicidade entre Silvio Santos e sua plateia. Cada gargalhada, cada coro, cada resposta inesperada mostrou que a televisão, quando é feita de verdade, é feita de gente, de participação e de espontaneidade.
Silvio provou mais uma vez que sua maior força não estava apenas no palco, mas na capacidade de transformar qualquer acidente em ouro. Um tropeço virava piada, um improviso virava quadro e um público inteiro virava parte de uma história inesquecível. A mensagem que ficou é simples: rir de si mesmo é sempre a melhor forma de vencer. E se até um microfone caído pode virar triunfo, o que dizer da vida cheia de imprevistos muito maiores? Se esta história te divertiu e emocionou, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas descubram como rir e aprender com Silvio Santos.